No ar, Jefferson Lima na TV. Olá, minha gente, começando mais um programa Jefferson Lima aqui na sua NBT, Norte Brasil Televisão, canal 11, hein? Canal aberto, todo mundo assistindo, toda a região metropolitana. E quem está do meu lado, delegado Éder Mauro, esse cabra, meu irmão, tem história. Tudo bem, Éder Mauro, com você? Tudo bem, Jefferson. Primeiro, eu quero agradecer o seu convite para participar de um programa na TV aberta, talvez uma das únicas que está dando esse tipo de oportunidade, porque as demais a gente sabe que a maioria estão todas comprometidas, né? E é uma satisfação, seu público, para que a gente possa aqui estar esclarecendo, falando de política, falando de segurança pública, todos os assuntos que eu tenho certeza é de muita valia para que a população possa tomar conhecimento. Legal. Você toma café, né, Mauro? Ah, com certeza. Como é o nome da sua mãe? Como é o nome da sua mãezinha? Trindade. Dona Trindade. Ela faz o café bacana, faz? Não só o café, mano. Sabe também fazer, mano, café? Faz uma comida, peixe cozido que... Não queira saber comer um peixezinho lá. Falar da sua mãe, falar de Dona Trindade, pode tomar um golinho de café, até pra gente lembrar. Como é que era a tua vida, cara? Como é que começou? Você é originário de que bairro, de que cidade? Você é de Belém mesmo? Conta um pouquinho a tua história. Sim, sou nascido em Belém, né? E eu passei a minha infância toda na Pedreira, né? O bairro que eu tenho de coração. Eu sempre digo assim que era o garoto ali da periferia, ali de cima das pontes. Vocês eram quantos, Éder Mauro, com seus irmãos? Nós somos 5. 5, tá. Todo 4 mundo homens e uma mulher. Todo mundo na Pedreira, é? Todos na Pedreira. Né, morávamos ali em frente à sede do Alegria, ali, olha, naquela época perto de casa, rapaz. Era só terra, lama. Era o Bacabal, não era? Bacabal, que era só ponte ali, corria atrás de papagaio, pulava no igarapé para ir pegar o papagaio lá no meio das aningas. Éder. Essa foi a nossa vida. Então você veio da periferia também, morou perto de casa ali na Pedreira? Sim, com certeza. E como é que era a luta para estudar? Como é que tu colocou na tua cabeça? Porque assim como eu e você viemos da periferia, muitos cambaram para o lado da bandidagem, da marginalidade. Como é que conseguiste se desviar dessas situações que a vida às vezes nos impõe, se nós não tivermos caráter, se a gente não tiver um pai e mãe que cria a gente com determinação? Como é que foi essa tua vida jovem, adolescente e os estudos? Conta para mim. Jefferson, eu podia te dizer o seguinte, meu pai era um militar, né? Nós tínhamos uma criação um pouco na linha de militar, quando o pai, não sei se talvez na sua época ainda pegou isso, o pai dava um assovio assim, tu tinha que sair correndo, de onde tu tiver, te jogar e te apresentar para ele lá. E a olhada, né? A famosa olhada. E era só um assovio e tinha que estar lá. Então, mesmo tendo um pai militar que nos amava, como sempre, né, e nós tínhamos uma vida na periferia, nós brincávamos, eu costumo dizer na Pedreira, eu me lembro na minha época de garoto, e quem é da minha idade que viveu isso lá na Pedreira, em todos os bairros... É que tá com 45 anos de idade, né? Não, é meio assim. Tá assim, bem pra caramba, assim. Bicho. E aí? E naquela época, na Pedreira tinha a época de papagaio, que alguns chamam agora de outros nomes que nós tínhamos. Não é raiz, né? Não é raiz. Não, era papagaio, cangula, rabiola. Os papagaios tinham tudo modelo, era borboleta, era vizinho, tudo tinha isso. Nós tínhamos uma época de peteca, tinha uma época de peão, Verdade. Tinha a época de guerra de baladeira, de fura-fura, tinha época para tudo. Jogava o bode também lá? Tudo, bola, tudo isso a gente brincava lá. Eu me lembro, como eu estava falando ainda há pouco, quando ensinava um papagaio, a gente ficava da janela, quando ensinava um papagaio, só tá gente. Quando corria, tinha uns 20 moleques atrás do papagaio. Tu nunca matou uma linha? Jogar um bode para pegar a linha, jogar um bode matar a linha para poder fazer o seu bolo, para poder trabalhar, para poder brincar. Mudou muita coisa. Então você veio dessa juventude raiz, né? Sim, com certeza. Com certeza. E os estudos, como é que foi? De família humilde, vim lá da Pedreira. Logo depois nós passamos para Marambaia, outro bairro que a gente ama também de coração. Passei parte da minha adolescência já para a fase adulta. Na minha adolescência, posso te dizer assim, eu com 13 anos de idade, né, 12, 13 anos, a gente para ganhar um dinheirinho, a gente capinava um quintal, encerava uma casa, que a maioria das casas daquela época tudo era de assoalho. Encerava a casa do vizinho para ganhar um trocado, para poder ir no cinema. Quando chegava areia, tu carregava para botar no quintal do vizinho, aquela areia branca? Trabalhava. Com 13 anos, Jefferson, eu pedi para minha mãe que eu queria trabalhar. Que ela arranjasse um emprego para mim, me ajudasse a procurar um emprego. E naquela época, menor podia ter carteira, inclusive, assinada. Eu lembro, é verdade. E a minha mãe saiu comigo nas firmas ali da Estrada Nova, de porta em porta, para que a gente pudesse conseguir emprego. Office boy, né? Lembra do office boy? Até que eu conseguimos na empresa Saré, não sei
os proprietários se estão por aí nos assistindo. Foi, cara? Conseguiu. Ele nos deu o emprego de office boy, trabalhei como office boy durante um bom tempo, de carteira assinada. Eu saía às 5h30 da manhã de casa ali da Marambaia, pegava o Juru na Marambaia, para poder descer lá no final da linha do Juru na Marambaia e ir andando até na empresa. Aí, chegava na empresa, eu limpava todo o escritório, arrumava, ia para lá, para a parte de fora, que era uma descida na beira do rio, lavava o banheiro e fazia o café. Né? Depois de feito o café, quando começava a chegar os funcionários, você ia servindo café para todo mundo. Depois de servir o café, corria com o contador já me dava uma maçaroca de papel, porque não existia shopping, nada naquela época, tudo era no centro da cidade, no comércio. Eu corria para o comércio para ir para os bancos, pagar título, para ir para cartório, tirar cheques, autenticar documento. Era para resolver as coisas, né? Porque meio-dia, meu amigo, eu tinha que estar na empresa já com as marmitas de refeição que eu pegava lá no restaurante Azulino, na Roberto Camelier, quem é de lá sabe desse restaurante, e eu corria para lá, servia todos os funcionários, quando acabava tudo eu comia, ia lavar a louça e voltava para o comércio. Olha. Porque eu tinha que estar de volta às 5h30 para correr para o Pedro Amazonas Pedroso, onde eu fazia o meu estudo. A minha vida foi essa. Não morri, criei valores perfeitos na minha vida, né? Vi que foi tão importante para mim isso tudo, tanto é que pelo amor que a gente tinha, pelos valores que se tinha, o meu primeiro salário, a minha mãe fala isso até hoje, ela falou numa entrevista na campanha passada, que o meu primeiro salário, eu comprei um presente muito bom, muito bonito para ela, que eu não esqueço até hoje, que era um conjunto de café, de xícara, imitando uns castelinhos, e não esqueço isso até hoje, isso para mim foi formidável. Em seguida, eu fui estudar para fazer o cursinho, para vestibular. Passei no vestibular com 17 anos, para a faculdade 17 anos. Olha. Passei nas 3 faculdades que existiam naquela época, que era Moderno, SESEP e Universidade Federal. Né? Cheguei a cursar 2, mas desisti por incrível que pareça, das que eu já na época frequentei. Como o meu pai conseguiu crédito educativo junto à Caixa Econômica Federal, olha, eu desisti da Universidade Federal, porque naquela ocasião não considerava o curso muito bom, né, na questão, eu achava estranho, eu estudava numa sala uma matéria, ia estudar outra matéria em outra sala, e aí eu me identifiquei muito com o curso do SESEP de Direito, que na época, sem dúvida nenhuma, era um grande curso de Direito, fiz com grandes professores, Rido e Siqueira, que era o papa que todo mundo chamava de rasga-beca, né? E aí nós fizemos a nossa faculdade toda lá no SESEP, no curso de Direito, né? Já no último ano já comecei a estagiar como advogado, já viajava para Soure para trabalhar praticamente como advogado, representando um escritório de um advogado dentro de Belém. E logo em seguida, terminando a faculdade, sendo diplomado, eu já fiz concurso e passei para delegado de polícia. Mas você já queria, você já vislumbrava a questão da segurança pública, Edermaldo? Não. Nesse momento da tua infância, brincavas muito de polícia, ladrão, tu era polícia? Eu era sempre o polícia. E aí, pensou em fazer o concurso mesmo? Já tinha esse desejo para segurança pública? Fiz, eu adorava, já tinha uma grande vocação pela questão polícia. Passei no concurso para polícia, para delegado de polícia direto, né? Em 86 já entrei para a polícia, fiz academia e entrei para a polícia direto. Né? 3 anos depois, mais ou menos, eu cheguei a fazer um concurso para procurador federal, passei em 6º lugar para procurador federal. Olha. Chegaram a fazer uma nomeação minha e eu tinha que tomar posse no dia seguinte. Certo. Para você ver o quanto eu gostava do que eu fazia como policial e como todo o nosso estado do Pará, o povo paraense acompanhou, que o procurador federal naquela ocasião, Jefferson, tinha 2 meses de férias praticamente no ano, ganhava 2 vezes mais que ganhava um delegado de polícia, e eu simplesmente, no dia seguinte, para tomar posse, eu não consegui dormir na noite anterior. Ansioso? Mentira! Não fui. Desisti e preferi continuar a polícia. Tu ficou ansioso e não foste. Não. Preferi ganhar menos, mas aí, trabalhar mais, mas fazer o que eu gostava. Então vamos lá. Então agora já você contou um pouco da sua infância, que é muito importante. As pessoas veem você, o Edermaldo, delegado, não sei o quê, já mandou um monte de bandido para o inferno, já mandou um monte de bandido para a cadeia, continua mandando muito mais.
Qual foi a tua primeira delegacia, cara? Como é que foi a tua vida de delegado? Conta pra mim. Como é que foi? Começou? Olha, minha primeira delegacia foi lotada na DOPS, na época. Quem foi o primeiro bandido que tu pegou? Tu lembra? Tem lembrança de quem foi? O primeiro que eu peguei foi aquele filho da mãe. Foi o cara de rato, foi o cara de mosca. A DOPS, ela trabalhava não só... Eram várias delegacias dentro de uma só, certo, dentro de uma divisão. Ela tratava não só de crimes comuns, como tratava de crimes também políticos, né? Tratava de uma questão política. Houve, inclusive, situações em que, estando na DOPS, eu fui muito para o sul do Pará desvendar crimes por morte de pessoas ligadas ao campo, tanto de trabalhadores rurais como de fazendeiros. Caramba. Toda vez que acontecia crimes no interior do estado do Pará, nessa questão do campo, que era uma guerra eterna, chama o Éder Mauro para lá. Então, o início da minha carreira foi toda indo para lá e a gente conseguia desvendar os crimes, conseguia prender os autores, seja da área de grandes fazendeiros que, quando matavam trabalhadores rurais, como também trabalhadores rurais que matavam fazendeiros. E como é que é ser delegado, cara, administrar essas tensões emocionais, que não é brincadeira. Tu vai descobrindo coisas, né, e pegar um vilão é como se fosse história da Marvel, né, porra? O Batman vai pegar o Coringa. Como é que é esse sentimento? Como é que é a tua tranquilidade, ô Éder Mauro, para poder encarar essas situações? Porque você é um ser humano, pô. Tu tem filho, tu tem né, família. Como é que Olha, é Jefferson, eu costumo dizer que eu me lembro que todos daí que estão nos ouvindo ouviu falar em Rafael Bezerra, né? Foi um delegado de polícia que hoje, que Deus o tenha, foi a primeira pessoa que eu tive contato quando nós fomos tomar posse na polícia. Sentou eu, Paulo Tamer e mais dois policiais já nomeados, prestes só a tomar posse. E o Rafael Bezerra olhou para a gente, e ele era um cara assim, para falar, falava alto e olhando nos olhos, e disse: vocês querem ser polícia? Vocês têm certeza que querem ser polícia? Eu vou logo dizer para vocês aqui, se vocês estão pensando em vir para cá, para querer só sentar na cadeira e esperar o salário no fim do mês, desisto, porque aqui polícia tem risco de morrer, tem que matar, se for preciso, para não morrer, tem que correr atrás de bandido, tem que fazer todo um trabalho, tem risco para tudo. Então não é só ficar sentado em cadeira. Ele mandou logo essa. Se vocês acham que é só sentar na cadeira, desista agora. Por incrível que pareça, um desistiu. Foi mesmo? Foi. Desistiu na mesma hora, não quis mais. Né? Eu não vou mencionar o nome do colega que levantou hoje. Levantou, filho. Não, depois que ele acabou, ele disse: não, delegado, eu não quero. Não quero ser. O Paulo também lembra dessa história. Porra. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que, para ser um policial, e eu quero crer que nas demais outras profissões deva ser do mesmo jeito, mas policial em específico tem que ter o dom, tem que ter o amor, tem que ter o cara tem que ter dentro dele aquela questão do romantismo, de descobrir, de ir atrás, de desvendar. A sede de justiça, claro, é isso? Isso eu tenho derramando dentro de mim. Então eu não ia desistir nunca. Tu não gosta de injustiça, né? Não, meu amigo, aí eu ia para cima, quando me dava uma missão, olha, mataram esse cara aqui, ou roubaram isso aqui, a gente precisa descobrir quem foi. Eu ia... Não, ultimamente, eu já como deputado, que houve em Marituba aquela questão que mataram, sumiu uma era parente sobrinha sua, era nossa. Parente sua, era. Ela era parente assim, que a minha mãe criou ela desde pequena, depois ela foi, casou, foi embora. Que mataram ela? Foi esse negócio, o cara levou ela numa bicicleta, né? E mataram. E aí eu cheguei, quando a minha mãe ligou, meu filho, mataram, que a mamãe chamava de irmã, mataram a tua irmã. Vem-te embora, vem resolver isso. Eu vim pra cá e eu fui atrás. Pegou os cabras. E vou te dizer, viu? Só não fiz o que tinha que ser feito porque, infelizmente, eu tive que pegar ele para mostrar onde era que estava o corpo da garota. Meu Deus, E a garota, quando nós encontramos no fundo do quarto, por trás de um terreno baldio, né, ela toda com um saco na cabeça amarrada, né, estuprada e toda batida. Foram dois? Dois. Eles foram presos? Foram presos. Já levaram o farelo? Não, eu acho que estão presos até hoje, né? Foi um caso absurdo. Então, o que eu quero te dizer, Jefferson... Foram muitos casos que tem que ter vontade. Eu conheço a nossa polícia paraense. Tem que ter vontade. A nossa polícia paraense, quando tem gestores, né, e um governo que realmente quer que a coisa aconteça,
Acontece, não existe Éder, crime. por que naquela época tu conseguias fazer, a gente viu que você conseguiu, juntamente, lógico, né, com a sua equipe, e a partir dessa tua firmeza de combater a bandidagem, de encarar esses caras, a gente conseguia ver um Estado que não está do jeito que está, porque eles dizem que caiu o índice da violência, mas eu acho que essa é só configuração no holograma do governador. Porque a realidade que você sabe, que você como delegado e eu como jornalista, né, a gente está no dia a dia, aliás, há uma boa coincidência, né, polícia e imprensa juntos para poder mostrar. Por que naquela época você conseguia, e hoje a gente está vendo assim, os caras mandando, o tráfico mandando, né, os caras fazendo segurança particular, quem não paga a taxa do crime, tocam fogo no comércio. Por que, Éder? Pode me explicar isso? Olha, Jefferson, eu acho que esse índice de violência colocado pelo governo do Estado, pelo governador do Estado do Pará, deve ser só lá dentro do condomínio dele, que ele faz a pesquisa, né? Porque é lamentável que se vive hoje na questão da violência dentro do Estado do Pará. Hoje, o Estado do Pará, em específico a Grande Belém, é, sem dúvida, uma das regiões do Brasil mais violenta que existe. Meu amigo, e aqui eu me dirijo à população paraense, né? Na época em que nós estávamos na rua, e eu não quero aqui me enaltecer de forma nenhuma, mas na época que nós estávamos na rua, e quando eu falo nós, eu, os policiais civis e policiais militares, que nós nos uníamos, né? Iam para cima, combatia tráfico para não deixar que as nossas crianças pudessem estar expostas o tempo todo e ser sediadas por traficantes, se tornar um viciado, que aquele que tem dentro de casa um dependente químico sabe do que eu estou falando. Mas na minha época, você que está nos assistindo sabe perfeitamente que quando nós íamos para a rua era para resolver problema, era para colocar segurança e dar sensação de segurança realmente para a população. Todos vocês sabem que já naquela época, Comando Vermelho já se apresentava dentro da cadeia aqui no estado do Pará. Eu levava isso para o secretário de Segurança. Olha, o Comando Vermelho já está dentro da cadeia. Por que eu sabia isso? Porque eu grampava, eu usava a inteligência da polícia, Jefferson, para realmente grampar bandido e resolver as coisas. Sabe quantas vezes, na nossa época, Comando Vermelho, PCC botava as caras na rua para estar cobrando taxa do crime, para estar infernizando a vida de pequenos e grandes comerciantes? Nenhuma! Porque quando eles botavam o nariz para fora, a gente cortava a cabeça deles. Acabou! Não tem Comando Vermelho, a tranquilidade era agora. Hoje está avacalhado. Não existe uma rua dentro de Belém onde tem um pequeno comércio, onde Comando Vermelho não esteja lá cobrando taxa do crime. Empresários fechando as portas, né? E se não pagar, eles mandam assaltar, eles mandam quebrar, eles põem fogo, eles fazem de tudo. Isso é uma vergonha. Aí o que é que o governo do estado faz, meu amigo? Cruza os braços, amarra as polícias e simplesmente joga essas pesquisas de sensação de segurança que inexiste. E, para completar, tem a petulância, a audácia de usar os policiais, que eu converso com eles, eles ficam putos de estarem fazendo isso com eles. De botar um monte de viatura no Mangueirão, um monte de viatura no Mangueirão, para desfilar no BRT. E aparecer no drone, né, nas imagens, né? Até em Quaraci, até em São Brás, vai e volta 3 vezes e recolhe. Grava. Para dizer que tem polícia na rua. Parem com isso não convence mais a população sofre na pele. Isso não inventem que a população não engole mais isso, para vocês dizerem que a segurança dentro do estado do Pará está boa. Isso aí é uma covardia que este governo do estado, que não entende absolutamente, e eu diria até que não é uma questão de não entender, é porque não gosta mesmo de combater crime. É por isso que eu vejo nas redes sociais aí situações, um combate o crime e o outro faz parte do crime. Estamos com o delegado Éder Mauro aqui na NBT, canal 11.1, e ele está abrindo o coração, contou um pouco da sua infância, da sua história, gente da gente, né, que vive o dia a dia. Éder Mauro, STF, como é que está essa situação lá, como é que você está vendo isso, como agora como deputado federal, né, a gente vai falar da sua ascensão como deputado, sempre com votações expressivas, e a resposta da população, como você é um grande combatente da questão da violência, do crime organizado. Como é que está lá a questão STF? Você pode contar para a gente? Como é que tu está vendo isso? Olha, Jefferson, isso é algo que, graças a Deus, nós não temos mais só a mídia aberta, né? Hoje, as grandes emissoras de TV mostram só o que interessa e o que o sistema paga para que mostre. Hoje nós temos uma rede social que, enquanto esse exato STF não bloquear,
leva o conhecimento para todo o povo brasileiro do que está acontecendo. Então não sou eu, não é você, o povo brasileiro como um todo. Se você sair na rua, agora, aqui fora, consultar 10 pessoas humildes, eles sabem o que o Brasil passa com esse STF. Hoje é a instituição mais desacreditada que existe em todo o Brasil. Mais desacreditada. O que se vive hoje com as injustiças, com os abusos de poder, com as covardias, com as questões de tornozeleira eletrônica de adversários de quem eles querem defender, de governos que eles defendem. E aqui eu gostaria até que não se citasse questão de governo, mas de prisões, de invasão de residências, utilizando a Polícia Federal de pessoas porque falaram, porque deram a sua opinião. Porque protestaram. Viu? Porque protestaram. Hoje é covarde se ver o que o Supremo Tribunal Federal faz em nomes de alguns ministros, não são todos, que hoje envergonham o Supremo Tribunal Federal. Então, o que é pior em tudo isso? É nós vermos, eu como deputado federal, que o único e a única instituição política que pode tomar providência e simplesmente trazer a moderação, trazer a questão de parar essa perseguição, esses abusos, chama-se Senado Federal. Mas hoje, o sistema, e quando eu falo sistema, minha gente, e que eu chamo sempre de sistema podre, bandido, formado por alguns senadores, formado por alguns donos de empresas de comunicação, formado por alguns ministros e alguns empresários. Esse sistema podre, que inclusive tirou um presidente íntegro do poder para colocar um bandido na cadeira de presidente, esse mesmo sistema é o que está fazendo e dando asa para que alguns ministros persigam opositores deste governo que aí está. Então, não se pode aceitar que hoje o Senado Federal, na sua grande maioria, e não são todos, mas em sua grande maioria, inclusive com o seu presidente, que é um canalha, covarde, e que eu espero que o povo do Amapá dê a resposta para ele agora nas urnas, que não toma um posicionamento de providência, que engaveta os milhares de pedidos de impeachment de ministros que estão lá na gaveta dele, mesmo mostrando toda a covardia e o absurdo que este ministro tem feito, um atrás do outro, e como se eu, que não sou aqui o dono completo da verdade, mas eu posso lhe dizer de sã consciência, as redes sociais mostram o que está acontecendo, embora as grandes emissoras talvez não mostrem, mas algumas, inclusive, já estão batendo, já está cobrando. Eu vejo alguns comentaristas da Band cobrando, criticando, vejo alguns da Globo agora cobrando. Eu não sei se é o Pix que não cai, ou eu não sei. Ou é o morde a sopra, né? Morde que outra sopra, bate que eu o vou cara morder paga. para depois assoprar. Não sei o que é que pode estar acontecendo, porque lá atrás eles só colocavam lá em cima, né? Mas você está vendo que essa questão do presidente do Senado e não colocar nenhum impeachment, não colocar nenhum pedido de providência, não tomar uma posição como homem, pelo menos, para que esse Supremo pare com essas covardias que tem cometido, de um inquérito que já está beirando 6 anos ou mais de fake news, onde dentro desse inquérito que está lá com ele, onde ele é o investigador, é o juiz, onde ele é o executor, onde ele é o carcereiro, onde ele é tudo, onde ele é vítima, e coloca dentro desse inquérito qualquer assunto que ele queira colocar, como, aliás, agora quer colocar Flávio Bolsonaro, por uma publicação que o Flávio fez, e é claro tudo isso porque Flávio hoje se mostra em primeiro na pesquisa, para que simplesmente possa desgastar e fazer o que quiser. Isso tem que parar, minha gente. E aqui eu não falo como alguém de direita, eu quero me dirigir a você, consciente, de esquerda, de centro-esquerda. Cidadão, isso tem né? que Cidadão, parar, você né? como cidadão brasileiro. Verdade. Isso tem que parar. Se não existir um equilíbrio real, justo entre os poderes, nós estamos caminhando por um buraco sem fundo de uma ditadura judicial astronômica,
E eu não quero aqui colocar o judiciário como todo, porque aqui em primeira, segunda instância não se vê isso. Mas a corte máxima do nosso país, através de alguns ministros, estão criando esta situação. E nós, brasileiros, não podemos aceitar. Hoje somos nós desse lado, amanhã podem ser vocês. Então sejam conscientes em relação a isso. E a única forma, Jefferson, disso acabar é fazer, nestas eleições, um Senado forte, um Senado verdadeiro, com uma maioria que possa realmente trazer o equilíbrio entre os poderes, que possa ter coragem, senadores que possam ter coragem reais, de poder tomar providência, de ter um presidente como presidente do Senado, que possa se posicionar pelo que é a justiça. Nós não podemos deixar a justiça cometer injustiça. Isso não podemos aceitar. E isso nós vamos fazer. Não se iludam com aqueles candidatos ou pré-candidatos a Senado que agora colocam a bandeira do Brasil na costa, que agora coloca se dizendo que é de coragem, que é disso, aquilo. Quando chega lá vai fazer parte deste mesmo sistema podre que está aí. Vão se vender e não vão ter coragem. Vão se vender por cargo e por dinheiro. Eu quero comentar isso que você está falando aqui, delegado Edermauro, porque você está, como é que eu posso falar? Encarando um desafio na sua vida. Né? Como sempre foi na vida de quem acreditou nos seus sonhos. Porque você é um cara que acreditou nos seus sonhos. Na verdade, tu não acreditaste tu não acredita no teu sonho? Olha, você contou um pouco de onde você veio, né, vivendo a vida de pessoas como eu, como você que assiste a gente agora, né, quem é trabalhador da luta, sem pensar que um dia você estivesse agora sentado aqui num programa de televisão também, como vários outros, candidato a prefeito de Belém, bateu na trave, se não fosse a grana dos outros lá para derramar, o senhor já era prefeito de Belém também, ou seja... Não estaria Belém do jeito que está. Pronto, né, com essa avalanche de coisas boas acontecendo, o senhor já tem uma... Não vou falar, né, garantida, porque a gente pode morrer daqui para ali, eu quero que o senhor viva muito, eu também. Obrigado. Mas você tem quase que garantida, mais uma vez, a confirmação do povo da sua reeleição como deputado federal. O que lhe fez encarar um desafio agora para disputar... Agora, são 2 vagas somente para o Senado Federal. O que lhe motiva a continuar nessa luta e encarar um desafio grande de vir candidato ao Senado pelo PL? Jefferson, como você diz, né, nós teríamos uma reeleição para deputado federal tranquila, pela grande confiança, graças a Deus, que o povo do Estado do Pará, na sua grande maioria, e quando eu digo grande maioria, porque a nossa votação sempre foi uma votação expressiva, pela confiança que eu deposito, né, e uma confiança recíproca entre eu e o povo do Pará. Né? E lhe diria o seguinte, eu nunca teria expressado ainda, em momento algum, o povo paraense tem visto isso, de que eu poderia ser um pré-candidato a Senado. Verdade. Mas eu fui chamado, há um mês atrás, no partido, pelo senador Rogério Marinho, que é quem está coordenando as campanhas de senadores e de governadores em todo o país. E ele disse que gostaria que eu pensasse em vir candidato a Senado pelo Estado do Pará. E eu disse para ele que até então eu não tinha essa intenção, até porque eu não tinha nenhuma pesquisa, nada que me colocasse o meu nome para que pudesse ser avaliado. Certo. E ele disse, não te preocupa que isso eu vou mandar fazer a pesquisa. E o partido fez uma pesquisa interna, que inclusive é sem divulgação. Para estudos próprios. Para estudo né? próprio. Certo. Analisar, né? E na semana seguinte, eu já fui chamado pelo Flávio. Olha. Né? Eu estava em Belém e o Flávio ligou e disse, Éder, quando você chegar quarta-feira, eu quero falar com você, eu, Rogério e um analista. E eu estive lá com eles colocaram a pesquisa na TV, no telão, me mostraram todos os parâmetros, a pesquisa me mostrava posicionado junto, né, com o ex-governador. Com o ex-governador, né, e eu posso até te citar números, né, daquela ocasião, e eu, sem ter em nenhum momento dito que eu seria Nunca se manifestou. Um pré-candidato a Senado. A pesquisa mostrava, só pelo meu nome estar lá, o governador naquela ocasião com 30,8, eu com 29,6. Logo abaixo estava em terceiro lugar um com 8. Certo. Né? Abaixo dele estaria um com 6, e 2 com 6, e o último lá embaixo estaria com 2 ponto alguma coisa, que inclusive seria o candidato apoiado pelo ex-governador. Sim.
E aí eles me mostraram todos os parâmetros, me mostraram a questão do primeiro voto consolidado, me mostraram a E questão... não foi pesquisa para te agradar, que eles não são lesos. Não tem. Né, que eles não vão investir Não, em parada furada. o partido não deixaria. Eles não vão perder um deputado federal, né? O partido não deixaria de ter um deputado federal. Né, por vaidade, por uma questão de vaidade, para colocar em risco, certamente, alguém para um cargo de Senado. Verdade. Mas duas coisas se somaram e tanto o Flávio quanto o Rogério Marinho e o analista me convenceram. Primeira coisa que ele disse, uma vaga, tenha certeza, será do lado daqui. Né? Pela estrutura, pelo tempo, já, pelo histórico, né? E eu posso lhe dizer o seguinte... A outra vaga. Você vai disputar uma eleição e duas coisas faz com que você se decline a ser um pré-candidato. Primeiro, que você está muito bem na pesquisa, com um primeiro voto consolidado, e você vai trabalhar essa questão de segundo voto, para que ninguém possa alcançá-lo. Né? E mais, você ainda não disse que é pré-candidato a Senado e nem um partido. Na hora que você falar, você vai ver que a coisa pode mudar, e muito, como mudou. Verdade. E vou já lhe falar. E a segunda coisa é que o Brasil, o povo brasileiro, Éder, precisa de um Senado forte, de um Senado justo, para que possa, inclusive, fazer justiça e parar com esse desequilíbrio que hoje o Supremo Tribunal faz em relação aos demais poderes. E você será uma peça importante nisso. E aí eu não tive outra escolha, não só pelos pedidos e por tudo que foi me mostrado, mas por uma questão de patriotismo, de pensar no povo brasileiro, de que nós não tenhamos que ser jogado numa ditadura judicial realmente que prejudica e que decide a vida de qualquer cidadão em última instância. Porque se eles decidirem contrário a você, mesmo você tendo razão, e eu falo aqui para você, cidadão, se o Supremo decidir contrário a você, mesmo você tendo razão do jeito que está hoje, você não tem mais para quem recorrer. E o Supremo, como última corte de justiça, tinha que ser cego, tinha que fazer justiça. Por isso eu aceitei. E aí o Flávio, na mesma hora, mandou eu levantar e gravou um vídeo comigo dizendo que eu sou o pré-candidato a Senado. E eu me surpreendi já agora, essa semana que passou. E não foi uma pesquisa encomendada por mim, não foi pesquisa encomendada pelo partido, e acho que nem foi pesquisa encomendada pelo outro lado dos meus adversários. Até porque eu consultei em Brasília, né? E eles me disseram, não, Éder, a Veritá está fazendo pesquisa no país todo em relação a governo e Senado. E fizeram lá. E aparece, se eu não estou enganado, eu em primeiro, numa pesquisa que eu não encomendei nem partido e nem o outro lado. É uma pesquisa real, independente, justa, né? E independente. Aparece eu em primeiro com 40,6 ou 8. Em segundo, o ex-governador, 8 pontos abaixo de mim, com 32 e alguma coisa. Certo. Em terceiro, aparece o senador Zequinha. Em quarto, né, aparece acho que Celso Sabino. E em último, o candidato do governador. Acho que parece que vai desistir, né? Não sei se vai desistir. Produção, você quer trazer uma garrafinha de água pro delegado aqui? Que aqui eu até espero que não. É porque eu começo quando falo Não, muito. Mas pode trazer uma garrafinha de água para ele. Isso acontece em plenário. Soares. Você lembra que o Jô Soares, quando o Jô Soares falava, não, cara, o Zeca Pagodinho queria uma cervejinha, mandava buscar. Pode trazer aqui, Alain, uma água aqui para ele. Pode vir, meu amigo. Pode vir aqui. Não tem papo aqui. O programa é Jefferson Lima. A TV é nossa. Pronto. Olha, não queria aparecer. Pode abrir, toma uma aguinha aí. O que ele vai falar agora aqui, o que ele ainda não falou em nenhum programa de televisão, que é exclusividade, delegado Éder Mauro. Vamos lá. E tu não balançou em nenhum momento porque estão falando o seguinte, ele vai desistir, ele vai gelar, ele vai pular fora, ele vai recuar. Olha, rapaz, o cara não é medroso. Ele tá, inclusive, em nome do povo, ele está colocando aí uma vaga quase que certa para deputado federal e encarar porque você não tem medo de desafios. Não é isso, Éder? Jefferson, desistir jamais. Não sou homem de desistir. Eu sou realmente um homem de coragem e de palavra. E quando eu digo coragem, porque a minha coragem é para o bem. Eu nunca fugi de uma luta quando o objetivo é alcançar o bem e a coisa correta, os valores corretos de vida. Quando eu não vou desistir nunca dessa,
É porque eu quero realmente que o Brasil, o povo brasileiro, do mais humilde ao cidadão bem-sucedido, possa ter a tranquilidade de que injustiças não vão ser cometidas com ele. Porque eu não vou me vender lá no Senado. Eu não vou pegar cargos lá no Senado para fazer esquema de sair contra o povo brasileiro. E muito menos emendas PIX para sair contra o povo brasileiro. Isso aí você pode ter certeza. Mas o que mais não vai fazer eu desistir é a pesquisa recente da Veritas, que me coloca em primeiro lugar. Agora eu, dito pré-candidato a Senado, me coloco em primeiro lugar, passando o Rei do Norte, com toda a estrutura que ele tem, com todos os blogs que ele paga, com todas as mídias que ele paga para falar bem dele e mostrar as fake news de coisa que não existe, inclusive, pelo desespero, lançaram uma pesquisa agora. Mandrake, agora, né? Mandrake certamente paga. Mandrake pesquisa. E tiraram até o Zequinha do terceiro lugar e colocaram o Celso, diz que de encostado em mim. Isso não engana mais o povo. Não engana mais o povo. Então eu estarei sim pré-candidato, como estou, para que a gente possa exatamente não deixe cometer essas injustiças. E que infelizmente, a gente tem pessoas da própria mídia que não estão comprometidos com a verdade, com a realidade, com o bem-estar da população. E se vendem a isso. Eu vi, hoje de manhã, eu vi vídeo na rede social de um vazamento de dentro de uma rede TV aí, que é rede TV? De uma rede TV, de um programa que só está atacando agora Éder Mauro e o candidato contrário, que é o doutor Daniel, ao governo do Estado. Só estão atacando esses dois. 24 horas esse programa é atacando nós dois. Você quer... E vaza um áudio. Sim, deles lá vaza dentro. Um áudio. Eles falando em propina, em dinheiro, para poder falar mal das pessoas. É como funciona. Agora, como é que se pode esperar outra coisa? Quando lá a gente tem apresentador que veio do pó, vive no pó e vai se acabar no pó. Entendeu? Que é que se pode esperar de um cidadão desse? Então vocês não enganam mais o povo paraense. Vocês vão morrer, vão estourar a veia do pescoço falando mal de mim, inventando como certamente vão estar trabalhando 24 horas para tentar achar alguma coisa para querer mostrar negativismo, para tentar desqualificar, desconstruir a minha imagem perante o povo paraense, e não vão conseguir. Vocês podem falar que eu fui violento, que eu fui um policial, isso, aquilo, mas eu respondi muitos processos. Mas corrupção não, né? Muitos processos na justiça e na corregedoria da polícia, por invadir casa de bandido, por morte de bandido, porque me envolvi em tiroteios com bandido, mas por corrupção, neca. Isso vocês não vão tirar da cabeça do povo paraense. Foram 30 anos na rua fazendo polícia e nunca respondi por isso. Então, minha gente, se você for procurar o outro lado, aí vocês vão ver processos no Supremo Tribunal Federal, parecer e relator de ministro do Superior Tribunal de Justiça, relatório de delegado da Polícia Federal, chamando adversário nosso de líder de organização criminosa envolvido na época da pandemia em desvio de 1 bilhão e 300 milhões que era para ser aplicado na saúde e socorrer o povo paraense. Isso vocês têm muito. De Éder Mauro, não. Éder Mauro, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que tá... Quanto tempo ainda tem aí, Alan? Ah, ainda tem 40. Não, vai matar o cara. É 40 ou 4? Não, tem, acho, 4, vamos seguir um pouquinho. Então você não desiste, você mais uma vez confirma a sua pré-candidatura ao Senado pelo PL. Então você vai ter o total apoio de Flávio Bolsonaro. Eu perguntei para o Caveira, que esteve aqui, seu colega, semana passada, com relação a como é que o PL vai caminhar. Até para você tirar essas fake news de que tu estás impondo, que seja vice, fulano, cicrano. Como é que está o posicionamento do PL com relação à candidatura ao governo do estado do Pará? Olha, Jefferson, uma coisa você pode ter certeza, nós não vamos estar do outro lado. Eu não posso, e o cidadão paraense consciente, que viu numa pandemia 1 bilhão e 300 milhões sair pela culatra e ir para o esgoto. Vocês viram pessoas ali em Coraci, no Hospital Abelardo,
invadindo, quebrando o portão, pedindo socorro para ser atendido, quando respiradores falsos, respiradores de universidades para aluno aprender, eram comprados. Quando os respiradores verdadeiros mandados pelo governo da época estavam escondidos atrás de paredes. Quando na COP30, que recebeu 5 bilhões de reais para ser investido em infraestrutura dentro do estado do Pará como todo, e eu sei que em específico na Grande Belém, nós tivemos o que em 5 bilhões? Uma maquiagem na Doca de Souza Franco, uma maquiagem na Tamandaré, uma maquiagem na Tamandaré e um viaduto em Ananindeua. E uma passarela que retiraram. Porque o parque da cidade, para todo paraense que está me ouvindo, não foi dinheiro da COP30. Elefante branco, inclusive, né? O parque da cidade é a Vale do Rio Doce. Verdade. Que recebendo compensação por questões de imposto é que fez o parque da cidade. Onde é que está todo este dinheiro, pelo menos 4 bilhões e meio de reais? Será que é o dinheiro que vai ser utilizado agora na campanha para dizer que é santo, que fez muito pelo estado do Pará, que tem uma segurança muito boa, que não existe assalto nenhum em esquina nenhuma dentro de Belém, que não existem mortes dentro de Belém, que não existe taxa do crime cobrado por Comando Vermelho em lugar nenhum de Belém? Será que é isso? Vai ser utilizado nesses blogs comprados? Vai ser utilizado nessas mídias compradas para mostrar o que não existe, o que não é real? Eu quero crer que vocês não vão enganar mais o povo paraense. Então, o PL deve caminhar com o Daniel, é isso, Ademaldo? Eu imagino que sim. Nós estamos todos conversando, o doutor Daniel já esteve conosco a decisão pelo não é menos só umas sua, duas né? vezes. A decisão, sua, com certeza, a decisão não é só minha. Nós estamos reunindo, inclusive, os 3 deputados federais, os deputados estaduais. Né? Estamos conversando com o gestor, que é o senador Rogério Marinho, que coordena todas as campanhas e prováveis candidatos onde o partido vai lançar, onde ele vai apoiar dentro do país. Certo. E essas conversações elas estão se finalizando e a gente espera que possa definir em breve e a gente possa tornar oficialmente ao povo paraense a posição do Partido Liberal. Lançando um vice, Éder Mauro, do PL, seria isso? O que tá, por enquanto, alinhado é de que provavelmente o PL, não lançando uma candidatura própria, certo, ele vai lançar um vice na chapa de quem ele apoiar. Mas que seria o Daniel, né? Porque você está dizendo que não existe possibilidade do outro lado. Lá não tem. Com a Araci tu não vai te juntar, que é do PSOL. Né? Pois é, Araci Lemos, né? Não vai se juntar com ela também, respeitando ela. Quem mais vem? Mário Couto, eu acho que afundaram a campanha dele. Só tem a Hanna e o Éder Mauro. Só tem a Hanna e o Daniel, pô. É por aí. Então pronto. É por aí. E para finalizar, você quer deixar algum recado para essa galera maravilhosa que gosta, que te acompanha, que está contigo, que está na luta? Qual é o recado que você manda para esse povo? Bem, o que eu quero deixar para a população que tu não vai desistir, do Pará, né? Primeiro, esquece. Como diz o Valdemar lá em Brasília, esquece. Né? Não tem desistência. Não existe desistência. Existe um pré-candidato a Senado, que vocês já conhecem, que vocês vão ter como um senador ferrenho, certamente, se for a vontade do povo paraense, que vai estar lá para fazer justiça, para equilibrar os poderes, para enfrentar ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu até agora não sei por que ainda não invadiram lá em casa, né? Porque isso está para acontecer. Cuidado. Né? Isso está para acontecer. Se vocês forem ver na minha rede social, eu falando ao Alexandre de Moraes de que ele é um preso igual aos 8 de janeiro, porque ele não tem a liberdade de colocar a cara na rua, de ir num shopping, num cinema, na feira, de andar de short, como eu ando dentro da nossa Grande Belém, no estado do Pará, porque ele simplesmente comete as covardias que cometeram, pegando uma mulher por causa de um batom e uma pichação, condenando a 14 anos de cadeia. Essas são as covardias que vocês vão ver se for escolhido hoje como pré-candidato a Senado do Pará, fazendo união com todos os senadores, que eu tenho certeza que será feito uma grande bancada de Senado este ano de 2026, para que coloque a moderação e o equilíbrio verdadeiro entre os poderes,
fazendo com que ministros que cometem absurdo possam ter sim punição, possam ser sim impeachmentados, porque é um absurdo que eles fazem e não tem quem faça absolutamente nada contra eles, porque existe na presidência do Senado um presidente covarde, que é o senhor Davi Alcolumbre, que certamente o povo do Amapá vai dar resposta para ele agora este ano, e é isso que vocês vão esperar. Vão esperar um senador da mesma forma como eu sou deputado federal, como eu fui delegado de polícia, como deputado federal, vocês viram, nessa última agora, eu fazendo parte da Comissão de Direitos da Mulher, né, vendo o absurdo, um homem, né, quando uma deputada, fazendo a sua fala, a chamou de feia e horrorosa. Eu vi. Isso é um absurdo, um desrespeito que não se pode aceitar. E eu fiz o meu papel de homem em poder defender ela como mulher, e defenderia até se fosse de outro partido, porque eu não vou aceitar isso. Eu preferia pegar as minhas coisas e sair daqui. Então, presidente, ela está falando em que tempo? É tempo de liderança? Seria o quê? O relógio está parado, ali. Venha! Para concluir. E por que o relógio está parando? Fala aí de novo, é o quê? Horrorosa, feia. Você vai admitir isso com uma mulher? Não, eu vou pedir que não se Vai manifestem. admitir isso com uma mulher, chamada de horrorosa, com uma mulher, com uma deputada? Olha, Tem que chamar isso. Você tá louco? Ei, tira esse cara aqui. Ei, você não pode continuar aqui, não. Não. Você não pode continuar aqui, não. Cadê o segurança? Ele não pode continuar aqui, não. Bora. Fica aqui, não. Bora, dá a palavra. Ele não pode e respeitar uma mulher deputada. Quando tu me E a senhora admite isso. A senhora admite isso. Quando desrespeitaram a Érica, 2 dias. Respeite. Desrespeitaram a Érica. Ele tem que se retirar. Você acha que tá certo isso? Não tá certo. Está completamente errado. Então, Mas então, você... então agora, cumpra o seu papel. não, eu não estou na presidência. Eu estou questionando o tempo, porque o relógio está parado. Está certo. Sim, Vossa Excelência agora está ele não pode certo. Isso é continuar aqui. inadmissível. Ele não pode Inadmissível. Tem que respeitar, cara. Todas as deputadas têm que ser respeitadas. Exatamente. Agora, Vossa Excelência também não pode vir aqui agredir ninguém. A agressão que ele fez com uma mulher não pode. As medidas têm que ser tomadas, não agressão com agressão. Exatamente. Não Vossa Excelência levantar do seu lugar e tacar o telefone do rapaz. Ele merecerá muito mais. Muito mais. Porque o que ele fez, eu não vou admitir. Qual é Seu a- homem não vai como é admitir que- aqui na Comissão como é das que Mulheres. Vossa Que Excelência- respeitar uma Como mulher. é que Vossa Excelência pode recriminar a violência agindo com violência? Não é violência. Isso é contradição absoluta. A violência é Como vocês que- estão- Violência é o que ele fez, me constrangendo, deputada. Me Mas a senhora não constrangendo. levantou lá pra bater. Mas eu A senhora falei pediu aqui, pra tirar, mas pra isso é tirar. papel de homem. Isso é papel de homem. Isso é papel de homem. Me defender é papel de homem. É sim. Ele não tá agredindo ninguém, não. Ele bateu na mão do rapaz, jogou o celular do rapaz longe. Mal educado. Não, deputado. Mal educado. Não, deputado. Ele não era para participar das Pode comissões. ser. Ele não poderia participar das comissões. Agressão, deputado. Esse cara aqui não pode continuar aqui. Ele não pode continuar aqui. Pedia O retirada. senhor não precisa agredir ninguém. Exatamente. O senhor não precisa agredir ninguém. Presidente. Vai pedir pra sair. Não, ela vai pedir pra sair. Agora, se a gente fosse agredir aqui dentro, justamente acabou para o dizer pro Congresso. cidadão que ele não poderia interromper a deputada, essa presidenta estava tentando ter isso. O senhor não deixou... Presidente, eu peço que Vossa Excelência solicite a retirada dessa criatura aqui. Câmara Pública. E... Não, mas ele pode estar afrontando as deputadas? Você defende as mulheres? Você defende as mulheres dessa forma? 3 vezes a deputada, 3 Ele, vezes ele se dirigiu a ela. ele se dirigiu com um adjetivo que nós não admitimos. Quase 3 milhões de visualizações. Eu tenho certeza que 98% de comentários positivos, e principalmente das mulheres brasileiras como um todo. Né? Eu faria 10 vezes, infelizmente não pude fazer mais, mas tenho a certeza. É uma defesa da mulher. Tiraram esse cabra de E lá? todos. Foi retirado. foi E está retirado. proibido de entrar lá. Pronto. Viu? Todos, e em qualquer lugar deste país, seja na Câmara, seja num órgão público, seja onde for. Qualquer lugar que tu vê alguma coisa Hoje- dessa, tu vai pra Não, cima. eu acho que a mulher, né, que hoje alcança o seu espaço, que merece o seu espaço, que tem que ser tratada de igualdade com o homem, e um homem, pela questão até da força física, né, não pode aceitar uma covardia dessa Verdade. feita com uma mulher, assistir isso e não fazer nada. Aí é ter sangue de barata.
Aí ia ter sangue de barata. E Esse da é o minha Éder parte, Mauro. Esse é o Éder Mauro. da minha parte, isso não vai acontecer. Esse é o Éder Mauro. Obrigado, meu querido Éder Mauro. Eu que Conversou agradeço, com meu a irmão. gente aqui no programa Jefferson Lima, na TV Nação NBT. Muito obrigado pela sua audiência. Tá aqui o homem. Valeu.